pessoal, vamos iniciar a nossa aula de número 9, a última aula deste módulo da disciplina de Programação e Métodos Numéricos, ok? Bom, só para a gente relembrar o que nós vimos na última aula, a aula 8, vocês se lembram que nós trabalhamos a análise da utilização das planilhas de cálculo, onde nós demos alguns exemplos de utilização do Excel, que é uma das planilhas mais utilizadas para a resolução de problemas. Também mostramos algumas bibliotecas, o conceito de bibliotecas, o conceito de se utilizar bibliotecas para poder otimizar a programação que vocês poderão utilizar futuramente, tá? Mostramos também o software MATLAB com algumas ferramentas, fizemos alguns exemplos, tá? E algumas possibilidades de programação e estatística, apresentando o MATLAB como um dos melhores softwares de cálculo numérico que a gente pode ter. E também temos o Octave, que o livro de vocês, na aula de hoje, ele traz algumas dicas para se trabalhar com Octave, que também está sendo muito utilizado ultimamente para a realização de cálculo numérico. Tá? Aí a gente falou sobre softwares livres, e comentamos a diferença de um software livre e um software gratuito, que são similares ao MATLAB e possuem grande desempenho também, ok? E trabalhamos também como utilizar ferramentas online, que auxiliam nos cálculos matemáticos. Okay? Então, essa foi a aula 8 que nós vimos na segunda-feira passada. Na aula 9 de hoje, nós vamos trabalhar cálculo numérico utilizando o Octave. Tá? Como eu falei, o livro de vocês traz algumas funções muito interessantes para se trabalhar com o Octave em cima do que nós aprendemos nas primeiras aulas, que foi trabalhar desenvolver aquelas equações de cálculo numérico. Tá? Então, o livro de vocês traz algumas dicas, não significa que vocês tenham que utilizar obrigatoriamente o Octave, vocês podem utilizar, por exemplo, o MATLAB, como eu comentei com vocês na aula passada, que eu pessoalmente uso muito o MATLAB, mas fica a critério de todos vocês, ok? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Eu tenho como objetivo, espero que você ao final dessa aula entenda como são representadas as informações no computador e as limitações computacionais, tá? Aprendam a escrever os métodos numéricos em Octave, utilizem a programação em Octave para resolver sistemas de equações lineares, conheçam funções pré-definidas no MATLAB e Octave que podem facilitar o cálculo de vocês e a análise de programas que fazem o cálculo da integração numérica em Octave. Tá? Então, esses são os objetivos da nossa aula de hoje, certo? Bom, como objetivos mais específicos, o que nós vamos ver? A gente vai trabalhar a parte de limitação computacional e mostrar, já comentamos em várias aulas que nós tivemos a questão da limitação computacional e como a gente deve se preocupar em não aumentar a complexidade computacional do computador, justamente porque aquilo ali vai atrasando cada vez mais e pode nos fornecer um resultado que não seja o esperado, tá? Métodos numéricos, algumas especificações de métodos numéricos, enfatizando o que vocês já viram em aulas passadas, sistemas de equações lineares, funções pré-definidas no MATLAB, Octave e integração numérica. Tá? Então, a gente vai trabalhar esses cálculos numéricos, esse cálculo numérico dentro da programação, e vocês vão ver que nós temos funções que nos auxiliam muito bem e facilitam o nosso trabalho. Bom, começando com limitações computacionais, o que a gente tem? Que o cálculo numérico ele é utilizado para poder resolver problemas sem solução analítica viável. Isso aí vocês já viram,
Lá no início do nosso curso, nós comentamos muito sobre isso, a importância do cálculo numérico. Nós temos que os métodos numéricos, eles permitem obter soluções aproximadas de forma computacional. A programação ela é essencial para implementar esses métodos no computador. Então, a gente trabalha com cálculo numérico associado à programação para que possa facilitar a resolução de problemas do dia a dia. Nem todos os problemas eles podem ser solucionados de forma exata, em tempo computacional aceitável. Então, a gente tem que ter essa ideia de que, além de você estar trabalhando com uma aproximação, que é o cálculo numérico da realidade, você também está trabalhando com uma máquina computacional que também não pode ser que tenha uma solução ou não. Tá? Então, muitas vezes, né, você tem que tentar solucionar esses problemas que não trazem a solução exata, que nós já sabemos que o cálculo numérico não vai nos dar uma solução exata, e sim uma solução aproximada. E aí a gente tem que saber se essa aproximação está sendo válida ou não. O uso de computadores, ele introduz limitações e erros numéricos, tá? Então, é fundamental que vocês compreendam os erros que nós temos envolvidos, que são erros de aproximação, erros de arredondamento, e aí, muitas vezes, é difícil evitar alguns tipos desses erros. E aí, o que vocês têm que ter em mente? Saber qual dos dois erros vão ser menos efetivo, tá? Então, erros nós vamos ter porque a gente está trabalhando com aproximações. E aí, a gente tem que tentar cada vez mais minimizar esses erros que podem acontecer. A integração entre programação mais cálculo numérico, ela traz a viabilização da solução de problemas que são complexos aí, que podem estar no dia a dia do trabalho de vocês, ok? Então, vamos trabalhar a representação dos números reais. A gente já comentou que o computador ele trabalha na função binária, ele entende as informações traduzidas em zeros e uns, tá? Então, toda informação é armazenada ou manipulada no computador, seja ela dentro da memória, seja ela dentro do processador ou na transferência de dados, tá? E isso aí vai ser sempre na forma de números binários. Então, internamente no computador, a gente tem a menor unidade de informação, que é o chamado bit, que pode ser assumido como 0 ou pode ser assumido como 1, tá? Então, essa combinação desses bits, ela vai formar tudo que a gente vê e tudo que a gente manipula numa máquina computacional, tá? Seja ele um computador pessoal, que você tem na sua casa, no smartphone, tablet, por aí vai. Então, quando a gente faz a combinação desses 8 bits, nós temos o que nós chamamos de byte. E aí, os dados eles vão ser representados usando combinação de bits ou combinação de bytes, tá? Então, toda a informação ela vai passar por processos de conversão para binário, já comentamos isso. E se nós formos armazenar o número inteiro, dentro do computador, números sem casas decimais, a informação ela vai passar por uma conversão de base decimal para base binária, e aí então que o número vai ser armazenado. Se a gente for armazenar um número inteiro, né, sem casas decimais, a informação ela vai passar apenas por uma conversão da base decimal para base binária. E aí, né, no caso de você precisar recuperar esse número, basta simplesmente recuperar o número binário e fazer a conversão de volta, né, que é para base decimal, tá? Então, aí ele fica aí nesse vai e vem. Ele, para traduzir a informação que você envia, ele faz esse armazenamento em números binários e para que você possa visualizar as ações que você comandou, ele tem que converter de volta para a base decimal para mostrar para você nos monitores. Então, aqui a gente tem uma figura que representa o armazenamento, por exemplo, do número 1539 na memória.
Observem aqui que ele vai armazenando o número, né, em forma binária. Então, aqui a gente tem a transformação. Ó, nós temos o número decimal 1539 e aqui nós temos a base binária dele. Tá? Observe, né, que a gente vai ter a informação desse número sendo depositada na memória aqui nessas duas linhas que estão sendo mostradas aqui. Tá? E aí a gente vai ter a deposição e o armazenamento desse número que é o 1539, tá? Só para que vocês tenham uma visualização. Então, o que ele traz de informação? Cada quadradinho desse aqui, ó, representa um bit e cada linha representa um byte. Então, a gente tem aqui uma linha inteira que vai representar um byte e aqui também nós temos uma linha inteira que vai representar um outro byte. Se a gente for verificar, né, o 1539, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bits, tá? Para poder serem configurados e serem colocados aqui na memória. No caso, por exemplo, de armazenamento de números reais, o que a gente vai ter? O número real, ele pode ter vírgula, pode ser positivo, pode ser negativo. Então, a gente tem aí uma manipulação que não vai ser tão direta quanto no caso anterior, tá? Então, ó, no caso de armazenamento de números reais que possuem casas decimais, a manipulação e a conversão, ela não é feita de forma tão direta. Antes da gente falar sobre isso, tente pensar rapidamente se você tem a ideia de como armazenar um número que tem a parte inteira e uma parte decimal. Você tem uma ideia de como seria feito isso? Então, a forma de armazenamento desses números, ela foi pensada justamente para que tenha o menor impacto possível, o menor erro de arredondamento possível. Uma primeira ideia que a gente teria para poder fazer esse armazenamento seria separar um número de bytes para poder representar a parte inteira e uma outra quantidade de bytes para representar a parte decimal, tá? Essa poderia ser uma ideia. Provavelmente você deve ter pensado inicialmente nessa ideia. É uma ideia boa, tá? Isso pode ser feito. Mas se a parte decimal tiver muitos números, a gente precisa de uma quantidade maior de armazenamento para a parte decimal, tá? Então, a gente percebe que se a parte decimal diminuir para um algarismo ou mesmo zero, a gente vai ter um espaço reservado que vai estar ali sendo desperdiçado, ou seja, você vai estar ocupando espaço na memória que você não precisaria estar ocupando, tá? Então, uma pergunta que você pode estar se fazendo é por que isso importa para a gente na nossa disciplina de programação e cálculo numérico? Quando a gente trabalha com métodos numéricos, a gente vai trabalhar com números com muitas casas decimais, tá? E aí, essa informação que ele nos forneceu ali anteriormente, do espaço ocupado sem necessidade, traz um grande perigo que é a complexidade computacional, tá? Vai aumentando. Então, os números, eles têm uma limitação de armazenamento, tá? E aí, à medida que a gente for falando mais sobre esse assunto, você vai entender um pouco mais. Então, uma forma muito comum de representar os números decimais é na forma de ponto flutuante, tá? E é por isso que muitas vezes, quando a gente denomina uma variável na linguagem de programação, muitas vezes a gente coloca lá como um ponto flutuante. Aí você vai entender o que significa, né, esse alocamento de variável aqui. Então, o que vem a ser o ponto flutuante? A gente não representa a parte inteira e a parte decimal separadas, tá? A gente representa como uma única coisa. Então, um ponto, tá? Ou uma vírgula na nossa representação habitual, tá? E essa vírgula, ela vai ser deslocada na nossa representação. Então, você também
pode estar associando isso como a notação científica, que muitas vezes quando a gente trabalha com cálculo, a gente faz essa alteração da vírgula, tá? Deslocando essa vírgula para que possa facilitar o cálculo que você estiver fazendo. Então, o que nós temos? Né? Os números de ponto flutuante eles vão ser representados dessa seguinte forma aqui. Ó. Nós temos o que nós chamamos de mantissa, nós temos a base e o expoente. Então, por exemplo, aquele número que a gente estava falando lá, 1529. O 1529, ele está com a vírgula depois do 9. Se eu quiser representar dessa forma, mantissa e base, né, eu vou andar com a vírgula para a esquerda, e aí eu vou ficar com 1,529, né, vezes 10, que vai ser a minha base, e o meu expoente, né, como eu andei com a vírgula 3 casas, o meu expoente seria igual a 3, tá? Então, seria você andar com a vírgula para frente e para trás, tá? No caso, para a esquerda. Então, ó, a mantissa, ela seria um número completo, sem considerar a vírgula. A base vai ser sempre 10, a gente sempre vai estar trabalhando na base 10, que é a base utilizada, né, por nós, e o expoente, ele que vai definir onde que a vírgula vai estar, porque esse expoente ele pode ser positivo, pode ser negativo, né? Então, ele que vai definir onde a vírgula vai estar, de acordo com as potências de 10. Então, por exemplo, ele dá aqui um exemplo do número 123,45. Como que a gente pode representar esse 123,45? Ele pode andar com a vírgula para a direita? Sim, mas quando eu ando com a vírgula para a direita, o meu expoente ele fica negativo. Então, se eu andar aqui, ó, 2 casas com a vírgula para a direita, eu vou ficar com 12.345 vezes, então, esse 12.345 é a minha mantissa, vezes a minha base, que é a 10, base 10, e o expoente, eu andei com 2 casas para a direita, então significa que o meu expoente vai ser igual a menos 2. Então, para a gente poder armazenar o número, a gente não precisa armazenar a base, tá? Então, como essa já é uma convenção, isso já vem garantido que você está sempre trabalhando na base 10. Então, a gente armazena a mantissa e o expoente, tá? Então, ó, o tamanho do número em bytes, ele pode variar de acordo com a linguagem que você está utilizando ou com a precisão. Mas vamos usar um número de ponto flutuante de 4 bytes, e aí, em 4 bytes, a gente vai ter ali configurados 38 bits, tá? Que seria 4 vezes 8, né? Porque o número de bytes é igual a 8, né? 8 bits. Então, aí a gente vai estar trabalhando com 32 bits. Usaremos 24 bits para a mantissa de 8 bits e 8 bits para o expoente. 24 para a mantissa e 8 para o expoente. Então, essa separação me dá os 32 bits aqui que foram considerados para o ponto flutuante de 4 bytes. Tá? Então, vamos observar a próxima figura. Nessa figura aqui, a gente tem a representação do número que ele forneceu como exemplo, né? Que é o 123,45. E aí, nós fizemos a vírgula andar para a direita, então nós vamos ter aqui a mantissa inteira, né? Que vai ser 12.345. A base, que é 10, menos 2. Então, a base, como foi dito ali anteriormente, eu não armazeno ela porque já está sendo considerado que eu estou trabalhando na base 10, já está convencionado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa mantissa aqui utilizando os números de bytes que foram reservados para eu representar a mantissa e o expoente a mesma coisa. Então, ó, aqui eu tenho a representação da mantissa, tá? Em zeros e uns, e aqui eu tenho a representação do expoente em zeros e uns. Então, ó, aqui nós temos, né,
a alocação, né, na programação. Então, por exemplo, eu tenho aqui o número, uma variável que eu defini como inteira, tá? E essa variável, ela recebeu o número 1539 lá na nossa programação. Aí eu defini também um outro número, que é o número 2. Agora ele vai receber esse número aqui, que é um número real, né? Então, ele vai ser um ponto flutuante. Então, ó, o número ele vai ser do tipo float, ok? E esse número aqui está recebendo 123,45, tá? Lembrando que ele colocou aqui ponto, porque na linguagem de programação a vírgula não é a mesma coisa para representar 123,45, tá? Então, as linguagens elas não aceitam a vírgula, então a gente usa o ponto, tá? Então, se a gente for olhar aqui, ó, na alocação de memória do computador, eu tenho aqui o número 1 que foi alocado, tá? Que é o número inteiro. E aqui nós temos, né, a alocação do ponto flutuante. Se a gente for observar, a gente vai ter, né, essa informação aqui sendo armazenada, que seria o que? A minha mantissa que está sendo armazenada, e também, olha só, eu tenho meu expoente que está sendo armazenado aqui, tá? Então, funcionaria dessa forma. Ele faria a alocação na memória dessa forma. Então, nesse exemplo que a gente forneceu, o número 12.345 ele é representado como esse binário aqui, tá? E o menos 2, que é o expoente, ele está sendo representado com esse outro binário, tá? E aí, né, o que nós temos? A gente tem aqui ó, um número negativo. A gente não vai adentrar, né, nesse assunto, mas só para que você tenha a informação, o número negativo, ele é alocado através de uma técnica que nós chamamos de complemento de 2, que seria um método que é utilizado dentro da computação para representar números inteiros negativos na forma binária, tá? Quem tiver interesse pode dar uma pesquisada nisso aí. Agora vamos falar um pouco sobre os erros em soluções numéricas. Então a gente já sabe mais ou menos como está sendo manipulado os números, né? De ponto flutuante, que quando a gente aloca isso na nossa programação, a gente já sabe como ele vai alocar isso dentro da memória do computador. Então a gente pode entender melhor como funcionam os erros nas soluções numéricas. Nós temos que pode haver um limite para poder representar um número, tá? E nem sempre o número vai caber dentro da representação que a gente está trabalhando. Então, isso também é um cuidado que a gente deve ter. Então, é preciso fazer uma aproximação, tá? Se a gente for analisar, por exemplo, uma operação de divisão que vai gerar uma dízima periódica, como 2/3, por exemplo, tá? O número não pode ser representado na forma exata, tá? Porque se a gente for dividir 2 dividido por 3, vai dar o quê, gente? Vai dar uma dízima, 0,66666, né? Então, a gente tem infinitas casas decimais para poder representar. Então, a gente não conseguiria representar a forma exata desse número. Então, ó, a gente precisa cortar ou arredondar o número. Então, a gente precisa fazer o arredondamento para que a gente possa o quê? Trabalhar com esse número aí. Então, a gente pode representar 2 dividido por 3 como 0,6666 ou 0,6667, cortando ou arredondando, ok? Nesse caso, a diferença de cortar ou arredondar pode parecer muito pequena, né, e aceitável. Mas se a gente tiver várias operações seguidas, sempre arredondando os números, a gente tem que o chamado erro de arredondamento pode levar a erros de cálculo numérico, tá? Porque aí, como a gente já falou, a gente já está trabalhando com cálculo numérico, que é
uma forma da gente representar a solução exata de forma arredondada, né? Então, se a gente estiver ainda trabalhando dessa forma, né, representando os números dessa forma, a gente pode ter erros dentro do cálculo numérico. Então, o que o livro de vocês traz, né, como informação? Arredondar o número x significa encontrar um novo número, tá? O que podemos chamar de x', que tenha menos dígitos significativos e onde a diferença entre ambos seja a menor possível, tá? Então, essa informação é muito importante sobre os erros de arredondamento que a gente pode ter. E uma outra coisa também que a gente pode pensar sobre a questão de erros de arredondamento é que muitas vezes, né, a gente está trabalhando com uma máquina que muitas vezes ela não tem um processamento muito grande. E aí isso pode acarretar mais ainda erros dentro da programação que a gente estiver fazendo. Se você estiver trabalhando com uma máquina extremamente evoluída, né, isso aí acaba sendo um pouco amenizado. Mas, na maioria dos casos, isso não acontece, né? Então, a gente tem que tentar minimizar cada vez mais esses erros que podem estar acontecendo, ok? Então, um exemplo que a gente pode considerar. Considere os números P 9.890,9 e Q 9.887,1, tá? Se a gente for observar, esses números aqui são muito parecidos, vocês concordam? Então, se a gente representar os números em ponto flutuante com 3 algarismos significativos para mantissa, a gente pode calcular a diferença entre esses dois números. Então, vamos tentar fazer isso. A gente vai usar uma representação como notação científica, em vez de como é armazenado na memória, só para poder facilitar a didática, para que vocês possam visualizar de uma forma melhor, tá certo? Então, aqueles números P e Q, eles podem ser representados como, né? Nós temos aqui o P, eu posso andar com a vírgula para a esquerda, andando com a vírgula para a esquerda, eu vou ter o quê? 9,8909 vezes 10 a 3. E o Q? 9,8871 vezes 10 a 3. Tá? Como teremos apenas 3 algarismos significativos, a gente precisa cortar para P igual a 9.890 vezes 10 a 3 e Q 9.887 vezes 10 a 3. Então, observe que a gente cortou, né, esse número P e Q. Então, se a gente for realizar a subtração, né, P menos Q, o que nós vamos ter, pessoal? 9,890 menos 9,887, que vai estar dando o quê? 0,03 vezes 10 a 3, tá? E isso aqui, né, se a gente tirar da potência de 10, nós vamos ter aqui o número 13. Aí agora arredondando, ao invés da gente cortar. Se a gente for arredondar ao invés de cortar, o que nós vamos ter? A gente tem aqui 9,891 menos 9,887. Dá 0,04. Isso aqui dá 4. Então, se a gente for fazer a conta manualmente ou mentalmente, a gente sabe que a resposta seria o quê? Seria 3,8, né? Então, a gente percebe que, pelo menos nesse caso, o arredondamento está funcionando melhor do que o corte. E é aquilo que eu estava comentando com vocês no início da aula. Às vezes você precisa decidir se o corte ou o arredondamento vai ser melhor com menos erros de aproximação ou complexidade computacional. Então, o erro nesse exemplo, ele pode até parecer simples, mas imagine que a gente trabalha com infinitos números,
né, com muitas casas decimais. Então isso aí, ó, vai aumentando, vai virando uma bola de neve e isso vai aumentando o problema e vai nos afastando da solução, que seria a solução ideal, tá? Então ainda há o chamado erro de truncamento, já comentamos sobre isso, né? Além do erro de arredondamento, que acontece quando os métodos numéricos adotam um procedimento aproximado para chegar à solução. O erro de truncamento ele vai depender do método que está sendo utilizado, não do arredondamento ou do corte. Tá? Então, portanto, pode ocorrer erro de truncamento, mesmo quando as operações matemáticas elas estão sendo exatas. Tá? Então, é por isso que é importante a gente comentar nessa parte do nosso curso, uma vez que você já viu, né, as soluções numéricas que a gente pode ter e já tivemos, né, uma ideia de como utilizar a programação para isso. Agora você tem que pensar nesses tipos de erros que podem trazer problemas para a programação, a linguagem de programação que você vai escolher e a programação que você vai fazer. Falando agora um pouco sobre os métodos numéricos. Você deve lembrar que a gente viu lá no comecinho do nosso livro como funcionam, né, os métodos numéricos. Nessa aula, nosso trabalho vai ser aplicar no computador e para isso a gente vai usar o Octave, como eu falei para vocês que o livro de vocês abordou o Octave, tá? E aí, o que nós temos? Nós vamos trabalhar essa parte dos métodos numéricos que nós trabalhamos, tentando colocar algumas informações, tá? Então, ó, um exemplo que a gente pode ver é a solução de equações quadráticas. Como encontramos os valores de x de uma equação quadrática? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer. Então, vamos utilizar o nosso exemplo aqui, ó, utilizando a fórmula de Bhaskara. Só para relembrar, qual seria a fórmula de Bhaskara, gente? X vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Quem é a raiz de delta? É raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, não é isso? Então, a gente vai trabalhar em cima dessa equação aqui e verificar se como que a gente pode implementar isso utilizando o Octave, ok? Então, ó, vamos ver como resolver essa seguinte equação. Nós temos aqui uma equação que foi dada como exemplo, tá? Uma equação de segundo grau, x ao quadrado menos 100,001x 001 igual a zero. Então, primeiro, vamos resolver manualmente. Com algumas operações, a gente chega aos valores. Então, o que nós vamos ter? A gente vai ter o valor de x1, x2, que vamos utilizar o Octave para poder calcular para a gente, tá? Então, para o x1, o que a gente vai ter? Nós vamos ter menos b mais raiz de delta sobre 2a. E aí nós vamos ter aqui, resolvendo essa equação, o que nós vamos ter? Que o x1 vai ser igual a 100. E no nosso caso do x2, vai ser o quê? Menos b menos raiz de delta, né? Que é b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, que vai nos dar o x2, 0,0001. Então, ó, feito isso, o que a gente pode fazer? A gente pode ir lá para o Octave, tá? A gente pode executar a instalação do Octave. Vocês podem executar a instalação para que vocês possam conferir na prática se é isso mesmo que está sendo encontrado, tá? Então, vocês podem fazer aí na casa de vocês a instalação e podem fazer o treinamento aí utilizando esses exemplos que nós estamos fazendo aqui. Então, ó, primeiro a gente define que nós vamos usar o formato long para poder trabalhar com maior precisão, tá? Depois a gente define quem é A, quem é B, quem é C na expressão quadrática, tá?
Em seguida, a gente calcula a raiz quadrada. Então, aqui, ó, eu estou definindo, né, o formato da minha variável, que é o formato long, tá? Então, ó, o A, ele está recebendo 1, o B está recebendo menos 100,00001 e o C está recebendo 001. Ou seja, são os termos da minha equação quadrática. Então, ele está colocando ali, ó, raiz disso vai receber o quê? O delta, né? Que vai ser raiz de B elevado ao quadrado menos 4 que multiplica A que multiplica C. Então, esse aqui vai ser a raiz do meu delta, tá? E aí, ó, se você digitar isso aqui, ele vai armazenar esse número em raízes disso, tá? Então, a gente tem o resultado da raiz quadrada na variável raízes disso, jogando de volta na fórmula, bastando calcular x1 e x2, como a gente fez na mão ali anteriormente, tá? Só que aí agora, quem está fazendo isso é o algoritmo. Então, ó, quem seria x1? x1 na equação de Bhaskara, né, menos b mais raízes de sobre 2a. Então, ele vai te dar o valor de 100 lá na memória. Quando ele calcular o x2, utilizando a equação de Bhaskara, ele vai te dar essa informação aqui. 1.0003020 vezes 10 a menos 4, tá? Então, a gente pode observar que a solução causa erros que a gente comentou agora há pouco, tá? Que a gente chega ao valor de x1 exato, né? Como foi visto ali, ó, ele vai chegar no valor de x1, que é igual a 100, que a gente calculou anteriormente, a gente viu que o valor seria x1 igual a 100, tá? Mas o x2, ele vai ter ali um erro de arredondamento, tá? Então, ó, a gente tem que, ele vai nos fornecer um erro de arredondamento. Então, portanto, a forma que a gente usa para poder calcular a fórmula de Bhaskara, ela não é a melhor forma para o computador, tá? Então, o que o livro de vocês traz como informação? Ele traz que a gente pode utilizar a fórmula de Bhaskara manipulando ela de alguma forma para que o computador ele nos dê uma resposta mais próxima da real que a gente precisa, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ele tem aqui, ele pegou o x2 apenas, tá? Para poder fazer a manipulação. Com o x2, o que ele fez? Ele colocou aqui qual seria a equação do x2, menos b menos raiz de delta sobre 2a, e começou a manipular. Eu posso manipular essa função aqui multiplicando pelo mesmo termo, tanto no numerador quanto no denominador. Então, foi isso que ele fez aqui, ó. Ele multiplicou o numerador e o denominador pelo mesmo termo, tá? E com isso, ele caiu nessa manipulação aqui. E aí, jogou novamente lá no Octave para verificar quanto que daria o valor de x2. Ele pegou aqui só o x2 porque foi a única que deu erro de arredondamento. O x1 a gente viu que deu o valor exato, tá? E aí, com isso, olha só, ele teve uma aproximação bem mais efetiva, tá? Então, fazendo uma modificação no cálculo, o computador consegue calcular sem gerar erro que havia sido gerado antes, tá? Então, nós vimos, né, como que a gente pode utilizar o Octave para poder resolver a solução de equações, tá? E aí, falando um pouquinho agora sobre sistemas de equações lineares que a gente trabalhou em algumas aulas e trabalhamos a resolução dessas aulas, dessas equações. Falando agora como que a gente pode trabalhar utilizando a programação para poder nos auxiliar a resolver aquelas equações que a gente trabalhou, né? Aqueles algoritmos que nós trabalhamos lá.
para solucionar as equações lineares, e é isso que ele vai trazer aqui com o Octave, tá? Então, a gente viu como a gente pode resolver sistemas de equações lineares por meio de métodos numéricos. Em especial, a gente viu como realizar a decomposição LU, né, de matrizes para poder chegar à solução de um sistema linear. Então, só para recapitular, um sistema de equação linear, ele é um conjunto que nós temos n variáveis e n equações lineares. Então, ele nos deu aqui um exemplo de um sistema de equações lineares. X mais 2y igual a 3. 3x menos y igual a 5, tá? Então, a gente vê que todo sistema ele pode ser escrito na forma o quê? Ax igual a b, em que A vai ser uma matriz com os índices que vão estar lá acompanhando as variáveis e B vai ser um vetor com os resultados. Então, aqui, transformando isso aqui ó, em AX igual a B, eu tenho o quê? 1, 2, 3 e menos 1, faltou o menos aqui, tá? XY igual a 3 e 5, ok? Então, relembrando um pouco mais, a gente pode o quê? Fazer a decomposição em LU, que seria o quê, gente? Essa relação da minha matriz A, ela pode ser composta por duas outras matrizes, que é uma matriz L, tá? Que é uma matriz triangular inferior, e a matriz U, que é uma matriz triangular superior. Multiplicando as duas, eu consigo obter a matriz A, tá? Então, ó, essa decomposição, ela não é uma coisa tão simples de fazer, tá? Na mão, tá? Mas o algoritmo, ele serve para poder nos auxiliar com isso aí. Então, uma informação que o livro de vocês traz, que o Octave é uma linguagem de programação de alto nível para computação numérica e geralmente ele é utilizado para resolver problemas de equações lineares, equações não lineares, álgebra linear, análise estatística e executar experimentos numéricos. Pode ser usado ainda para processar dados em lote. Ele possui um ambiente de desenvolvimento integrado, que é o chamado IDE, tá? Com editor de código, destaque de sintaxe, depurador embutido, documentação, interpretador da linguagem. Tá? E ele também vai disponibilizar para vocês uma interface para a linha de comandos, para que vocês possam digitar os comandos e mandar executar. Então, essa é a informação que o livro traz sobre o Octave. Então, ó, ele pode usar também, o Octave ele também pode usar o mesmo código no MATLAB. Então, a gente pode escrever uma função para decomposição LU, descrevendo aquelas mesmas regras que a gente aprendeu lá no início das nossas aulas, para que a gente possa colocar lá no Octave. Então, ó, cada uma dessas composições aqui, né, desses fors, que ele vai entrando aqui, vai ficando nesses loopings aqui, é para poder compor aquela matriz triangular superior e a matriz triangular inferior, colocando os valores da matriz. Tá? Então, é isso que ele está fazendo aqui. E aí, ó, criando um exemplo aleatório, a gente pode criar uma matriz quadrada A, tá? E um vetor B. Então, ó, vamos supor que a nossa intenção seria solucionar essa matriz quadrada A com vetor B para encontrar os vetores X das soluções. Então, ele definiu aqui um valor para a matriz A. Ó, então, a matriz A é 3, 4, 5, 4, 1, menos 2, 3, 7, menos 1. Então, tá aqui ela exposta para você como seria essa matriz A. Então, você pode fazer isso lá no Octave, esse exemplo aí. Então, aqui a gente definiu a matriz A. Aqui nós temos o vetor B sendo definido, 5 menos 1 e 2, e ele vai aparecer dessa forma para vocês, 5 menos 1 e 2. Então, a gente já escreveu a função LU de decomposição da matriz A no código anterior, então você pode escrever essa função e criar essa função aí no seu algoritmo para que a gente possa executar. Então, aqui ó, nós já temos a matriz, eu vou passar como parâmetro, né? LU vai ser LU decompondo a nossa matriz A que nós criamos, tá? E aí ele vai fazer, né? A nossa matriz L e nossa matriz U. Ele vai te dar de informação essas
duas matrizes aqui, que é o LU. Então, agora a gente tem as matrizes triangular inferior e superior. Agora a gente pode chegar ao resultado da solução, tá? E esse resultado é feito através de substituição sucessiva. Então, para isso, a gente pode escrever funções para essas substituições. Então, por exemplo, função y, tá? O que ele fez? Ele fez uma função, tá? Para poder substituir os valores dentro da função y. Então, aqui ele definiu uma variável de apoio, tá? Com o tamanho, né, do vetor b. E aí, ele foi preenchendo, né, esse vetor y, que ele definiu aqui como sendo b sobre a, que para poder definir os valores, né, da solução. E aí criou aquela equação que a gente utilizou em aulas passadas. E aí definiu e colocou aqui, tá? Então, ele foi fazendo isso para essa relação, tá? E aí, aqui ele repetiu, só está repetindo a função para poder formalizar o vetor, porque aqui ele fez um vetor, né? 1 e 1, e foi colocando valores para um único termo, e aqui ele criou realmente o vetor, certo? Que aí ele colocou y, n e 1, aí ele foi e criou o vetor. Então, isso aqui nada mais é do que a repetição daquelas equações que nós resolvemos na aula passada, e ele só foi colocando aqui para que a gente pudesse ter a solução desse sistema linear que a gente está usando como exemplo. Então, ó, lembrando que o nosso sistema é ax igual a b, e aí a gente viu que a gente pode reescrevê-lo da forma LUx igual a b, então a gente pode substituir U de vezes x é igual a y e obter Ly igual a b. Tá? Então, o passo seria o quê? Encontrar o vetor y, tá? Que foi feito ali anteriormente para que vocês pudessem verificar as linhas de código. Então, o que ele fez, né? Ele tem aqui x1, aqui ele está substituindo os valores que foram calculados lá anteriormente, tá? Para x1, construindo aqui o sistema de acordo com a matriz LU que foi dada, tá? E aí aqui, ó, a gente pode ver que fica fácil a solução, a gente consegue resolver de forma mais fácil a nossa solução. Então, ele pegou, uma vez que ele fez, né, a decomposição em LU, ele foi substituindo aqui os valores e montou novamente o sistema, só para que a gente possa relembrar como seria, né, a definição da solução. Então, escrevendo em forma de matriz, ele só reescreveu aqui esse sistema de acordo com a nossa decomposição LU aqui na relação de matrizes, descrevendo para que a gente possa ver que tá dessa forma aqui, ó, o x igual a y, Ly igual a b, tá? E aí, ó, o que ele faz? A partir disso, uma vez que a gente já fez isso lá naquelas duas funções que ele colocou, então você pode chamar essa função, que aí ele vai te dar os valores, tá? Vai te dar os valores de y e depois vai te dar os valores de x. Então, com isso, a gente chega ao resultado que a gente esperava para o sistema. Então, se você resolver o sistema, você vai chegar nesses valores aqui e ele te forneceu esses valores, tá? Então, para que você possa entender um pouco melhor, faz aí na sua casa, descreve essas linhas de código, tá? Faz esse exemplo para que você possa ter uma visualização melhor. Porque eu falando aqui, né, às vezes fica meio abstrato para você. Então, se você pegar e jogar essas linhas de código lá no Octave, você vai ter um entendimento muito melhor, tá certo? Então, ó, imagine, se eu tenho uma equação simples, 2x igual a 10, e eu isolo o x dividido por 2, eu tenho que a minha resolução ele vai estar dessa forma, tá?
Então, a gente pode trabalhar de uma forma mais fácil do que essa que foi mostrada para vocês ali anteriormente, que seria o quê? Usando as funções que já tem prontas dentro do Octave e que também tem prontas lá dentro do MATLAB. Então, ele está tentando, né, jogar direto para que a gente possa ter o quê? Possa ter a resolução de forma mais rápida, sem precisar passar por todos aqueles passos que a gente viu ali anteriormente. Existe uma forma mais fácil de fazer? Sim, existe uma forma mais fácil de fazer, uma vez que esses programas já vêm com funções já prontas, pré-definidas, para que a gente possa trabalhar com matrizes. Lembra que nós comentamos que o MATLAB ele é um ótimo algoritmo para que a gente possa, uma linguagem de programação para que a gente possa trabalhar com matrizes? Então, ele já vai fazer essa divisão direta para você, tá? Então, ó, vamos supor que nós temos aqui a situação 2x igual a 10. 2x igual a 10, a gente pode isolar o x, não podemos isolar o x? Dividindo 10 por 2, a gente vai ter que x vai ser igual a 5. Então, se a gente ampliar isso para matrizes, a gente vai ter a mesma coisa, tá? Então, a mesma pergunta a gente pode fazer. Posso fazer algo parecido com a matriz? Sim, podemos. E aí, no caso, quando eu isolo aqui o x da matriz, o que eu vou ter, gente? Eu vou ter que aqui vai aparecer a matriz inversa e eu vou ter a minha solução. Então, meu x aqui vai ser igual à matriz inversa vezes o vetor de soluções. Então, ó, ele traz a informação. Aqui entra um ponto-chave da computação. Embora isso funcione matematicamente, se a gente for fazer de forma computacional, não seria a melhor escolha, porque vai demandar, né, um tempo grande, porque o computador fazer a inversa da matriz, ele vai demorar para poder fazer e ele pode gerar erros. Tá? Então, o que nós podemos pensar de solução? Então, ó, o que os softwares fazem? O software Octave, MATLAB e o Python, eles não calculam a inversa diretamente, tá? Eles usam métodos numéricos internos. Então, o próprio MATLAB, o próprio Octave, ele já tem ali funções através de cálculo numérico para poder te fornecer as informações. Por isso que nós temos informações aproximadas quando a gente utiliza essas linguagens de programação. E aí a forma prática, uma forma prática dentro do Octave seria o que? Você pegar a matriz A dividido pelo vetor B. E aí isso já vai resolver para você, já vai te dar a solução direta. Tá? Então, esse comando, ele resolve o sistema linear diretamente. Internamente, ele usa métodos como eliminação de Gauss e fatoração LU, tá? Que é o que nós vimos, né? Lá inicialmente. Se você não se lembra, volta lá para você se relembrar, tá? Então, ó, quando a gente faz isso, A barra B e uma barra invertida, tá? Ele já vai te dar a solução direta. Muito mais fácil, né, gente? Não precisou passar por nada daqueles passos que nós fizemos, ok? Então, ó, o Octave ele já calcula o vetor x e você já recebe o resultado. Nós utilizamos a divisão à esquerda porque o vetor b é um vetor vertical, tá? E no caso, se o nosso sistema for escrito como xa igual a b, a gente vai ter uma matriz transposta e b como vetor horizontal. Então, nesse caso, a gente pode usar a divisão à direita, que é uma barra comum, tá? Se você tiver a situação dessa forma aqui. Então, ó, tá aqui. Né? A gente pode transpor a matriz e reescrever manualmente B. Olha só, ele transpôs a matriz, reescreveu B e fez, né, a mesma divisão. B barra invertida A. Barra normal, desculpa, a barra normal sobre A, e aí ele vai te dar o vetor de respostas, né, de soluções de forma horizontal. Então, para a gente calcular a matriz transposta, basta a gente calcular o apóstrofo, usar o apóstrofo, tá? Colocar o apóstrofo na variável. Então, tá aqui.
tá? O apóstrofo, que vai ser, né, a indicação de matriz transposta ou vetor transposto, tá? Então, ó, x, a barra invertida sobre b é a mesma coisa, é equivalente a b' barra a', tá? Então, a gente vê que nós temos, né, essas funções que estão tanto no MATLAB quanto no Octave para poder facilitar o nosso trabalho. Então, ó, a gente tem, para os mesmos A e B que foram utilizados anteriormente, a gente pode pegar e trabalhar, né, essa resolução de sistemas lineares, trabalhando com as funções que estão disponíveis dentro do Octave. Tá? Então, ele pegou o mesmo exemplo aqui e está fazendo, né, a relação das matrizes. Aqui ele está brincando com as matrizes. Aqui ele fez uma permutação das matrizes. Aqui ele está fazendo a divisão que a gente foi mostrando ali e ele está mostrando os valores. Então, pega esse exemplo aqui, ele é bem didático. Joga aí no seu computador e façam essas divisões aqui para vocês verem que a gente vai estar obtendo as mesmas respostas. Tá? Então, ele pegou aqui, criou a matriz U e aí definiu, né? Dividiu U pelo vetor de soluções e encontrou as soluções em X, tá? Pegando aquelas mesmas ideias que a gente tinha feito anteriormente, tentando fazer o algoritmo mesmo dessas matrizes aqui. Então, a gente chega ao mesmo valor de x, utilizando apenas funções que estão definidas lá dentro do Octave, tá? Então, além dessas funções, a gente tem disponível também operadores para que a gente possa trabalhar com matrizes e vetores. Então, o que você pode fazer? Você pode dar um help lá no Octave, que você vai ver quantas funções que você tem disponíveis para trabalhar com matrizes e sistemas lineares. Para aprender melhor a usar os operadores e as funções, recomenda-se ver a própria documentação acessível. É o que eu falei, dá um help lá no Octave que você vai verificar o quanto de funções disponíveis que você tem para poder utilizar, tá? Falando um pouco agora sobre a integração numérica. Lembra que nós trabalhamos em integração também, em cálculo numérico? Então, ó, de forma similar ao que a gente fez com sistemas lineares, vamos utilizar as ferramentas para a gente poder tentar resolver integrações numéricas também, tá? Então, aí a gente vai vendo, né, como que a gente pode trabalhar com a integração numérica para poder utilizar o Octave da melhor forma. Assim como no caso anterior, para sistemas lineares, o Octave também tem ferramentas que possam nos auxiliar a trabalhar com a integração. Então, ó, só para relembrar, né, a integração, se eu calcular a área que está envolvida aqui dentro das minhas funções, eu consigo saber qual é, né, o valor aproximado da integral. Então, voltem lá, tentem relembrar o método do trapézio, onde nós definimos as equações e definimos a função para trabalhar com integrais, tá? Com isso, né, aproveitando a teoria do método dos trapézios, a gente pode escrever uma função. E aí, utilizando aquele método dos trapézios, ele escreveu a função aqui de acordo com a relação das equações que foram definidas lá, tá? Em aulas passadas. Então, volta lá, dá uma olhadinha. E aí, ele definiu essa função aqui para poder trabalhar. Com isso, fica fácil a gente resolver, né, aqueles exemplos de integração utilizando uma função simples como essa aqui. Então, eu sugiro que você crie essa função aqui também e que veja como que ela funciona, né, na prática aí no seu computador. Então, a gente tem a função chamada trapezoidal, que vai estar recebendo, né, e as variáveis de entrada, que seriam integrando. Então, ele definiu aqui uma função integrando.
uma variável integrando o a, b e o n. Tá? Então, o integrando vai ser a função a ser integrada, passada como texto. O a vai ser o limite inferior da integral, b o limite superior e n o número de subintervalos que está sendo gerado. Então, é realmente calculando aquela equação do método trapezoidal. Tá? Então, a saída, que será o valor da integral, será salvo na variável i. Então, ó, i vai receber o valor da integral que está sendo realizada com os parâmetros que foram passados aqui para essa função. Tá? Então, toda vez que lá no programa principal for chamada essa função, ela vai entrar aqui, vai resolver a integral e vai retornar como valor, como parâmetro, o valor integrado dessa função que foi definida de acordo com os limites de integração e com o intervalo que foi definido, tá? Então, ó, na linha 2 é calculada a largura de intervalos, então aqui ele está calculando a largura. Na linha 3, o integrando é definido como uma função inline, tá? Na linha 4, ele está criando um vetor que está recebendo as coordenadas dos subintervalos, e aí depois ele entra nesse looping aqui, tá? Nas linhas 5 a 7, ele está executando um loop, onde o vetor f está recebendo valores de b, tá? De a até b, com espaço de h entre os valores, tá? E aí, ó, por fim, na linha 8, ele está recebendo a variável, o valor da integral, tá? De acordo com a fórmula da regra dos trapézios. Então, isso aqui seria a repetição da fórmula da regra dos trapézios, tá? Então, um exemplo que a gente pode ver, tá? Suponha que a gente tem um Boeing 727 de massa 97.000 quilos, que aterrissa a uma velocidade de 93 metros por segundo, tá? E liga os seus reversos em tempo igual a zero. A força que está sendo aplicada no avião, à medida que ele reduz a sua velocidade, é dada por menos 5v ao quadrado menos 57.000. Então, ou seja, eu tenho uma função quadrática aqui, tá? Onde v é a velocidade do avião. Usando a lei de Newton do movimento da dinâmica dos fluidos, a relação entre a velocidade e a posição x do avião pode ser reescrita como mv dv dx é igual a menos 5v ao quadrado menos 570.000, tá? Onde x vai ser a distância medida a partir da localização do jato em t igual a zero. Então, ó, determine a distância percorrida pelo avião antes que sua velocidade se reduza a 40 metros por segundo, em torno de 78 nós, usando o método tradicional composto. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode escrever esse problema na forma de uma integral. Então, utilizando aquelas informações que a gente pegou ali anteriormente. Reescrevendo a fórmula de uma forma a separar v de um lado e x do outro na equação. Então, a gente pode fazer isso separando x e v. O que ele foi definindo aqui, ó? Aqui ele foi fazendo a mesma coisa, colocou um subintervalo de 10. Aqui ele colocou subintervalo de 100 e aqui ele colocou em subintervalos de 1000, para a mesma função, para que você possa ter uma comparação, né, dos valores que estão aqui sendo fornecidos. E aí a precisão aumenta quando eu aumento os subintervalos. Isso aqui está muito mais próximo do valor dessa integral aqui do que, por exemplo, esse com apenas 10 subintervalos. É isso que ele está falando. O quad é a integração numérica baseada na quadratura de Gauss. Tá? O quad-v é a integração numérica utilizando uma regra adaptativa vetorizada de Simpson. Tá? Então, você pode utilizar essas funções aqui, ó, sem precisar criar uma função própria, igual nós fizemos ali, de integração. Ele já tem isso aí disponível, olha só. Olha aqui, quando você joga quad e coloca lá a função que você está utilizando do exemplo, ele já te dá a resposta aqui muito próxima. Quad-v é a mesma coisa, tá? Ou seja, facilitamos muito o nosso trabalho, né? Você não precisa nem criar uma função para calcular a integral. Você já tem funções aí
próprias no Octave que já fazem isso para você, ok? Então, para a gente finalizar nossa aula, vamos resolver aqui, né? Alguns exercícios estão lá no livro de texto de vocês para que a gente possa fechar nossa aula 9. Ó, o número de ponto flutuante pode ser representado em binário de maneiras diferentes. Uma forma comum é usar a ideia de mantissa, base e expoente. Assinale a alternativa correta. A mantissa ela pode ser utilizada, pode ser armazenada como número completo, ignorando a vírgula e convertendo para binário. É verdade, né? Nós falamos isso. Vamos ver as outras aqui para a gente ver se estão erradas realmente. Em binário, armazenamos a multiplicação da mantissa pela base. Não, né? Não falamos nada sobre isso. O expoente precisa ser armazenado de forma negativa. Não falamos sobre isso também. A gente falou que existe, né, uma técnica de complemento de 2 que armazena números negativos, expoentes negativos, mas a gente não falou nada disso aí, que o expoente precisa ser armazenado. A base utilizada é 2. Não. A base utilizada é 10, né? O número do ponto flutuante tem uma quantidade fixa de bits. Não tem, tá? Então, a resposta certa mesmo seria a letra A. Número 2 aqui. Podemos escrever programas em Octave ou mesmo usar funções da linguagem para resolver sistemas de equações lineares. Considerando o texto, avalie as afirmações. Primeira, sistemas de equações lineares requerem uma biblioteca especial do Octave. Uma biblioteca especial? Não, a gente não falou nada de biblioteca especial, né? É possível encontrar as soluções de um sistema de equações lineares simplesmente passando o comando x igual a A barra B, barra invertida B. Sim, falamos sobre isso, né? Que é o que facilita o cálculo para a resolução de sistemas lineares. Para realizar a decomposição LU, há uma função pré-definida em Octave. Sim, nós mostramos que tem, tá? A função TRAPZ resolve um sistema linear retornando o vetor x de soluções. Não falamos nada de função TRAPZ. Então, seria 2 e 3, né, que estão corretas, ok? E para fechar, número 3 aí, métodos numéricos trabalham com aproximações, não necessariamente com soluções exatas. Então, assinale verdadeiro ou falso. Nós temos aqui, os métodos numéricos sempre apresentam erros na solução, mas esses podem ser ignorados. Por causa da forma que o número é representado, podem ocorrer erros de arredondamento no cálculo. Podemos definir a tolerância de erro que aceitamos em um método numérico. O método numérico tem que ter critérios de parada que, além da tolerância de erro, pode ser um número de iterações pré-definidos. Bom, então vamos analisar. A primeira aqui, ele está falando que os métodos sempre apresentam erros na solução. Não, né? E esses erros podem ser ignorados. Não podemos, né? A gente tem que há uma aproximação. As aproximações elas podem ser muito fiéis ao resultado exato, tá? Mas a gente não pode ignorar os erros que aparecem, não, tá? Então isso aqui tá falso, ok? Por causa da forma que o número é representado, podem ocorrer erros. Sim, isso aí é verdade, a gente viu, né? Tá certo. Podemos definir a tolerância de erro que aceitamos em um método numérico. Sim, vimos isso também. O método numérico tem que ter critérios de parada que, além da tolerância de erro, pode ser um número de iterações pré-definido. Sim, também vimos isso. Então, verdadeiro estão essas três últimas aqui, certo? Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer, né, a nossa jornada até aqui. Desejo ótimos trabalhos para vocês. Depois vocês vão ver lá o vídeo com as explicações lá da atividade mapa que vocês têm para realizar, tá? Então eu vou dar as instruções para que vocês possam realizar, resolver a atividade da melhor forma possível, abrangendo tudo que nós vimos durante todas essas aulas, às segundas-feiras, tá? Então desejo para vocês ótimos estudos e pode ser que a gente se encontre no próximo período, tá certo? Um abraço, bons estudos!